Olá, estarei contando um fato que meu amigo Tim nos contou. Segundo ele, isso lhe aconteceu nos anos 70, mas ele só nos revelou nos anos 80. Eu era amigo dos filhos dele. Nessa época, morávamos em fazenda, no interior de São Paulo. Seu Tim tinha um trator com carroceria e aos sábados e domingos levava nós, a molecada, para um torneio de futebol que acontecia ali, fazenda contra fazenda. Pensa como era bom e divertido, andando por aqueles estradões de trator. Era uma bagunça só. Perdendo ou ganhando, não importava. Lá ia o velho Tim dirigindo e sorrindo. Até hoje, lá existe uma fazenda chamada Lusitana. Para chegar até ela, pegávamos um estradão muito antigo e longo, cercado de árvores centenárias. O campo de futebol ficava lá, e havia um trecho de bambuzal, denso, dos dois lados. Quando passávamos com o trator por esse trecho, até escurecia de tão fechado que era. Agora imaginem a noite. Pois bem, havia algumas casas velhas ao longo do caminho e algumas famílias. Muitas garotas bonitas ficavam à beira da estrada nos vendo passar na carroceria do trator. Isso todo fim de semana. Mas certo dia, quando terminamos nosso futebol e estávamos voltando para casa, seu Tim nos revelou que foi naquela fazenda que conheceu sua esposa, Dona Cleusa. Ele nos mostrou até a casa que ela morava na época. Era a primeira casinha ao entrar na fazenda lusitana. Quando chegamos ao sítio onde seu Tim morava, ele começou a nos contar um fato inusitado e assustador que aconteceu com ele numa noite que ele foi ver sua até então noiva, Cleusa. Todos nós sentamos e ficamos prestando atenção em seu Tim. E ele disse que ao chegar do trabalho com seu pai, tomou um banho, se perfumou todo, arreou um cavalo, pegou seu punhal e chicote trançado e partiu em direção à fazenda lusitana para ver sua amada. E inevitavelmente tinha que passar pelo mesmo estradão e bambuzal. Era o único caminho, não tinha outro. Chegando lá, conversa vai, conversa vem, acabou ficando mais do que deveria. Quando deu por fé, já era muito tarde, então resolveu ir embora. Mas antes de ir, seu sogro lhe alertou. Tim, acho melhor você não ir hoje. Pousa aqui, porque estão dizendo que tem um lobisomem correndo nesse estradão. E a lua tá clara. Se você o ver, certamente ele também te verá. E não será nada bom para você, pois você está sem arma de fogo. Mas seu Tim não aceitou o convite, pois naquele tempo os homens eram destacados por sua valentia. O sogro até se ofereceu então para acompanhá-lo até sua casa, mas Tim também não aceitou. Subiu em seu cavalo, ajeitou o punhal na cintura e partiu. Já era tão tarde que não tinha uma alma viva por aquela estrada. Quando estava atravessando o bambuzal, que estava totalmente escuro e nem a lua clareava direito, pois era fechado, seu cavalo começou a empinar. Tim disse que firmou as vistas e pôde ver o que tinha lá no fim do bambuzal. Era um cão negro, magro, com olhos brilhantes, e cada vez que o cavalo empinava e relinchava, o bicho ia se aproximando devagarinho, sorrateiro. Seu Tim pegou o punhal, mas viu que aquele punhal seria inútil, pois o cão era enorme e forte. Quando o bicho se aproximou mais, seu Tim viu que não era um cão qualquer, e sim um lobisomem. O ser ficou parado no meio da estrada, fechando o caminho. Ali não tinha saída, ou seguia em frente ou voltava para trás. E foi isso que seu Tim fez. Chamou a espora no cavalo e voltou para trás. O lobisomem o seguiu correndo e parecia um porco misturado com um cachorro. Trotava pesado e rápido, quase alcançando o cavalo. Seu Tim, quando se aproximou da fazenda lusitana, começou a gritar por socorro. Os cães da fazenda vieram ao seu encontro. Tinha uma cerca de arame farpado, que precisava abrir um pedaço improvisado para entrar de fato na fazenda. E para fazer isso, precisaria descer do cavalo.
A sorte de seu Tim foi que os cães partiram para cima do lobisomem, então ele abriu rápido aquela cerca, mas o lobisomem mesmo assim o alcançou. Seu Tim tentava se defender dando chicotadas naquele ser e ao mesmo tempo gritava, chamando seu sogro. Seu sogro saiu para fora com uma espingarda e deu um disparo em direção do lobisomem, que desistiu de atacar seu Tim e saiu correndo. Os cachorros foram atrás o atacando. Seu Tim disse que foi a primeira vez que dormiu na casa da noiva e a primeira vez que viveu algo tão assustador assim. Estávamos boquiabertos ouvindo seu Tim contando esse caso, quando sua esposa Dona Cleusa saiu na varanda com uma jarra de suco para nos servir e confirmou essa história de seu Tim. E naquela região, até hoje, há muitos relatos de aparições. Boa noite. Olá, me chamo Adriano, moro no interior do Paraná. Resolvi compartilhar com vocês uma experiência que vivi junto do meu amigo Sandro no ano de 1991. Éramos jovens estudantes, terminando o ensino médio, no turno da noite. Como éramos muito bagunceiros, estávamos acostumados a todas as sextas-feiras matar aula e ir para os bailinhos. Estudávamos numa escola estadual, que ficava na última rua do bairro, sendo que atrás dessa escola havia um pasto e muitas árvores, e depois desse pasto a pista, que ligava a outra cidade. O muro dos fundos era baixinho, de modo que era fácil pular. Numa determinada sexta, meu amigo Sandro convidou duas meninas da outra sala para matar aula e ir no bailinho conosco. Elas aceitaram, mas tinha um porém: elas teriam uma prova aquele dia, na segunda aula, e teríamos que esperá-las. Então eu e Sandro nem entramos na escola aquela noite. Ficamos escondidos atrás da escola, encostados no muro, esperando as meninas. Lá atrás era muito escuro, não tinha iluminação, e a pista igualmente escura. Naquele horário quase não passava carro e caminhão. Ficamos ali conversando, e as horas foram passando. Olhei no relógio e era quase 22 horas. Então falei para Sandro que havíamos levado um bolo e que era melhor já irmos caminhando para o bailinho, pois teríamos que atravessar todo o pasto e andar pela pista uns 30 minutos até chegar no bairro onde teria o baile. Começamos a caminhar pelo pasto totalmente despreocupados. Estava um silêncio total, um breu. Chegamos na pista e continuamos andando. Depois de uns 15 minutos de caminhada, Sandro deu um grito muito alto. Ai, o que foi isso? Eu olhei para ele sem entender, não dava para enxergar nada, e perguntei: o que foi, Sandro? E ele, andando rápido e olhando para trás, disse: nossa, eu tenho certeza que alguma coisa tentou segurar meu tornozelo. Eu dei uma risadinha nervosa e falei: ô louco, será que é assombração? Mas Sandro não entrou na brincadeira. De fato, ele estava muito assustado, e em momento algum ouvimos algum barulho ou sentimos a presença de algo. Aceleramos o passo naquela pista escura, e para o nosso azar, nenhuma moto passava naquela hora. Minutos depois, senti um tapa nas costas, mas foi um tapa tão forte que me fez andar para frente, e doeu muito, e tive a sensação que a mão era muito grande. Olhei para trás e gritei: quem está aí? Foi você, Sandro? E ele respondeu assustado: eu não, tem alguma coisa estranha aqui, vamos embora, é melhor correr. Começamos a correr então. Faltava muito pouco para chegar no bairro onde teria iluminação pública, mas quando começamos a correr, percebemos que não estávamos sozinhos naquela pista. De repente, ouvíamos galopes e unhas arranhando o asfalto. De primeiro momento, achei que seria algum cachorro bravo e de grande porte que teria se soltado de alguma casa ou chácara. Não tive coragem de parar para conferir. Começamos a correr feito loucos, e o que vinha correndo atrás de nós estava muito próximo. Mais à frente, à direita, havia uma cerca de arame farpado que separava a pista da rua do bairro. Corremos em direção da cerca e passamos pelo arame. Eu me cortei todo e Sandro ficou preso pela perna. Sua calça jeans enrolou naquele arame. Ele caiu no chão, já do outro lado da cerca,
e tentava puxar a perna e o pé. Eu, que já estava mais à frente, voltei para ajudar meu amigo, que tentava tirar a perna dali o mais rápido possível. Mas quando me aproximei de Sandro e me abaixei para ajudá-lo, senti no meio daquele escuro uma pata peluda também puxando a perna de Sandro, só que para o lado contrário. Sandro gritava desesperadamente e eu fiquei paralisado de ter tocado aquela mão peluda. Nessa hora o desespero bateu, pois percebemos que era um lobisomem, pois a sua silhueta era enorme e seus olhos brilhavam. Aquilo era silencioso, não emitia um som sequer e também não sentimos fedor de carniça, e sim de cachorro molhado. Aquilo tinha tanta força que estava quase conseguindo passar o corpo inteiro de Sandro pelo arame. Nossa sorte foi que o tênis dele saiu do pé, e eu acho que o lobisomem estava puxando ele pelo pé. Quando o tênis saiu, Sandro conseguiu puxar a perna. Nos levantamos correndo e saímos em disparada pelas ruas. Não olhamos para trás e nem paramos para ver nada. No primeiro bar que vimos aberto, entramos. Os bêbados até assustaram conosco. O dono do bar perguntou o que houve, se tínhamos sido assaltados ou sofrido o acidente. Muito assustado, contei a eles o que tinha acontecido, e Sandro mostrou sua calça jeans toda rasgada na canela. Ele estava todo cortado também. Alguns bêbados, com medo, começaram a sair de fininho para suas casas, e o dono do bar nos disse que há muitos anos atrás, quando estava voltando de carro pela mesma pista, foi perseguido pela fera que descrevemos. Ele conseguiu ver pelo retrovisor e era de fato um lobisomem. O dono do bar, muito gentil, se ofereceu para nos levar até nossas casas. O fato é que nunca mais eu e meu amigo matamos aula para ficar andando por aquela pista à noite, e até hoje, quando preciso passar por ela, evito a parte da noite. Obrigado. Olá, me chamo Antônio, tenho 53 anos. Nos anos 70, ainda garoto, minha família morava em uma cidade do estado de São Paulo. Eu tinha por volta dos meus 8 anos naquela época. Duas parentes nossas vieram do estado de Minas Gerais morar em nosso município, pois elas eram mãe e filha, já de avançada idade. E o meu tio, esposo da tia Maria, havia falecido. Ela então resolveu pegar a filha única, tia Rita, e vir morar perto de nós. Tia Rita, infelizmente, era deficiente visual. Ao chegar na cidade onde nós, os únicos parentes mais próximos, morávamos, por elas terem um pouco de economia, as duas decidiram morar em um asilo, abrigo para idosos, por nome de Abrigo São Lourenço, que por sinal existe até hoje. Pois bem, nada de anormal, pois todos os domingos saíamos para visitá-las, e o lugar era bonito mesmo. Muros altos, e ao passar pelos portões, que eram de grades altas, grades trabalhadas com detalhes colonial, já dentro do asilo, logo na entrada, havia a sala das freiras. Em seguida, uma capela, pequena, com bancos de madeira, toda pintada de branco. E em volta da pequena capela havia um lindo e perfeito gramado, com árvores e vários bancos, onde os visitantes se assentavam para visitar seus queridos. Era realmente lindo e refletia tranquilidade. Nessa época, me lembro que havia muitos velhinhos, e lá estava a tia Maria e sua filha tia Rita, mãe e filha. Mas passaram poucos anos e, infelizmente, a tia Maria faleceu, e minha família decidiu convidar a tia Rita para morar conosco, para não ficar sozinha ali no asilo. De pronto e muito triste, ela veio, mas em menos de um mês ela decidiu voltar para o asilo, porque ela dizia: minha mãe faleceu lá e estou sentindo que abandonei ela e não consigo descansar dessa forma, dizia tia Rita. E assim ela o fez, voltou para o mesmo quarto. Mas amigos, os quartos desse asilo não eram grandes. No quarto da tia Rita havia 2 camas de solteiro, uma cômoda de cabeceira, um pequeno guarda-roupas e um banheiro simples. A tia Rita já conhecia todo lugar, pois mesmo sem enxergar, ela andava tudo por lá. Era incrível. Em um domingo, como de costume, fomos até o asilo visitar ela, e ela disse que algo muito estranho aconteceu e nos preocupou.
Ela disse assim: essa semana eu estava deitada e estava muito calor. Para quem não sabe, as portas dos quartos não são trancadas. Continuando com as palavras de tia Rita. Uma noite dessa eu estava com muito calor e acredito que era de madrugada, pois os galos não haviam cantado e eu resolvi ir sentar lá no banco do jardim. Mas a hora que eu me sentei na cama, antes de me levantar, eu ouvia uns choros igual de cachorro quando está com medo. Em seguida, uns roncos igual de porco, dava arrepios. Aí fui pôr uma cadeira para segurar a porta atrás do trinco. Mas quando eu me levantei, eu senti um cheiro de cachorro molhado dentro do meu quarto. Mas quando me dirigi à porta, percebi que aquele bicho estava dentro do meu quarto, porque a porta estava aberta e eu ouvi ele respirar forte. Eu parei e não me mexi. Tive medo de gritar, pois aquele bicho poderia me morder, sei lá. Mas quando ele saiu, os pelos dele roçou em mim. Então peguei a cadeira e encostei e comecei a rezar. Quando amanheceu, as freiras passaram no meu quarto e eu disse para elas. Elas responderam que eu sonhei, pois ali não tem cachorro e nem gatos. Após a freira sair do meu quarto, eu chamei uma amiga e ela olhou e viu pelos no chão. Desse dia em diante pedi para as freiras trancar meu quarto, porque aqui dentro do asilo tem algum idoso que vira lobisomem. Bom, esse foi o relato da minha tia Rita, espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, esses foram os 3 relatos de hoje enviados por seguidoras aqui do nosso canal. Espero que vocês gostem, deixem seu like, compartilhem e até a próxima.